Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 24 do Sexto Monumento, o vosso podcast de ciclismo. Chegamos um pouquinho atrasados, não é o nosso dia normal, normalmente saímos à terça, mas esta semana aqui por questões da nossa agenda apenas estamos a provar aqui nesta quarta-feira, numa semana em que se aproxima o final da temporada, porque no próximo fim de semana corre-se o Giro da Lombardia, que é praticamente o momento que antigamente marcava o encerramento da temporada. Agora ainda há o Tour de Guangxi na China para se disputar. Mas já vamos falar tudo isso e muito mais. Uma semana marcada pela estreia de Tadej Pogačar, com a camisola de campeão do mundo, e uma estreia a vencer no Giro de Emília. Mas para me fazer companhia no dia de hoje, conto com o meu amigo Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo. E pronto, o que dizer desta estreia de Pogačar com as suas novas cores? Olá David, olá também aos nossos ouvintes. O que dizer? Não há muito mais a acrescentar. Parece que a maldição da arco-íris não está aí para o Tadej Pogačar. Também não podemos dizer que tenha estado muito para o Mathieu Van Der Poel este ano, nem para o Remco no ano anterior. Sim, mas pronto, tem esse historial, essa camisola de trazer algum azar. E de facto, o Pogačar, pelo menos nestas primeiras pedaladas, continua mesmo. Não lhe retirou nenhuma virtude, pelo contrário, mais uma vitória. 38 km da meta a sair novamente. Quer dizer, ele desta vez não saiu, foi convidado a sair. Ele seguiu na roda e fez o caminho dele. Por isso não se pode dizer até que ele fez um ataque, não, foi convidado a atacar. Mas é mais uma demonstração de força. Acho que também já não há muitos adjetivos para aqui adicionar àqueles que temos vindo ao longo dos últimos anos, não é só dos últimos tempos, nos últimos anos aqui a dar ao Pogačar. E agora com a camisola arco-íris parece que tudo tem aqui um sentido diferente. De facto, encaixa-lhe perfeitamente a camisola de campeão do mundo, aquele que é, sem dúvidas, o melhor do mundo neste momento. E diria que hoje em dia já não estamos aqui com a ideia ou com a questão de se ele vai ganhar ou não. A questão é como é que ele vai ganhar e a quanto. E por quantos? Quanta distância do final ele arranca. E temo que no próximo sábado a Lombardia seja mais uma história com um guião semelhante, o que acaba por de alguma forma retirar aqui alguma expectativa à corrida, mas por outro lado acaba por ser um verdadeiro show aquilo que ele faz. E vamos ser honestos, aqui o Giro da Emília era uma corrida com uma start list bem importante, não é? Não foi... Sim, estava muita gente boa a partir. Aliás, havia muita expectativa, porque era Pogačar, Roglic e Remco Evenepoel, mas como tu disseste, Pogačar não deu nenhuma hipótese. Na primeira subida à Basílica de São Luca atacou, e Jorgensen ainda tentou seguir, mas rapidamente ficou para trás, e depois foram 38 km, anda poupadinho, agora só faz 38 km sozinho na frente, fez todas as subidas na frente, e depois não houve muito mais história. Também uma prova onde a transmissão televisiva também não foi fácil, porque estava muito mau tempo em Itália, aliás, como tem estado. E hoje, terça-feira, dia em que gravamos, a Trevale Varesini feminina ainda se conseguiu realizar com a vitória da Cedric Kierboul, mas horas depois a corrida masculina teve que ser cancelada depois de ainda se ter feito 2 voltas ao percurso. Os corredores conseguiram, em conversa com a organização, apelar para que se
cancelasse a corrida porque de facto não estavam reunidas as condições de segurança e principalmente acho que numa fase já tão tardia da época a tendência a vontade de querer arriscar também é menor por parte dos corredores, numa corrida onde estava Pogacar, estava Mark Hirschi, por exemplo, que têm sido duas dos grandes responsáveis por esta grande temporada da YA Emirates. Estava também o português Rui Costa, da EF, e Eduardo, com este cancelamento da Trevale Varesini, a YA Emirates perde uma oportunidade aqui numa luta particular contra a Team Colombia HTC de 2009 de ser a equipa com mais vitórias sempre num só ano. Nesse ano de 2009 a Team Colombia fez 85 vitórias e neste momento a Emirates vai apenas entre aspas, com 80, numa altura onde tem no seu calendário apenas mais 4 provas: a Gran Piemonte e Lombardia, o Crono de Nações e o Tour de Guangxi, que é uma prova de 5 dias, ou seja, eles têm mais... Acho que tem 6 etapas, penso. Sim, 6 etapas, ou seja, eles têm 7, 8, 9, 10 possibilidades de vitória, ou seja, tem que ter nesta ponta final 10, porque o Tour de Guangxi conta as 6 etapas mais a geral, ou seja, tem que ter 50% de êxito para conseguir bater este recorde ou igualar este recorde da HTC. Hoje o Pogacar partia como um grande favorito, tendo sido a corrida cancelada, perdeu aqui esta oportunidade. Mas é impressionante isto que está a fazer a YA Emirates, ainda mais tendo em conta que se formos aqui ao ranking de vitórias temos Pogacar com 24, impressionante, mas depois ninguém com mais de 10, temos Hirschi com 9, McNulty com 9, temos vários corredores diferentes a vencer: Adam Yates, Juan Ayuso, Ulissi, Tim São Wellens, 25 listas diferentes dentro da equipa. Del Toro, Jan Christensen, António Morgado, Finn Fisher Black, João Almeida. Isto no ranking dos 100 com mais vitórias. Depois haverá gente aqui perdida entre aspas, apenas com uma vitória. É realmente algo impressionante, ainda para mais, como tu dizias, são 20 corredores numa equipa de 30, por isso quase toda a gente teve a oportunidade de levantar os braços. Sim, eu acho que é uma época fantástica. Não poderia haver melhor resposta àquilo que fez a Visma o ano passado, obviamente não em termos de vitórias, mas a conquista das 3 grandes voltas. Acho que a UAE dá aqui uma resposta fantástica a esta época, não só com aquilo que conquista também em termos de giro e tour, e depois o Campeonato do Mundo com Tadej Pogacar, mas este número de vitórias que já não é de hoje, é de antigamente, não é? E depois acho que este feito ainda é mais engrandecido quando olhamos para o segundo posto, não é? A segunda equipa com mais vitórias desta época leva 42, que é a Lidl Trek. É quase o dobro. É possível que chegue ao dobro ainda nestas 10 oportunidades que eles têm. Vai ser difícil, acredito que vai ser muito complicado chegarem aqui a 50% de eficácia nestas 10 que faltam. Lembrar que persegue aqui o recorde de vitórias da Colombia HTC em 2009, uma equipa em que, quem não se lembra, onde pontificavam os sprinters Mark Cavendish e André Greipel, que na altura 27 e 26 vitórias respectivamente, e depois Edvald Boasson-Hagen com 13 vitórias também. Uma capacidade dessa equipa acima da média também no esforço individual, com Tony Martin e Michael Rogers, que também permitia à equipa vencer etapas no contrarrelógio, não só individual como coletivo. A equipa nessa altura não tinha um grande nome para as gerais das provas por etapas, embora Michael Rogers na altura também tenha fechado, penso que sexto, na geral do Giro desse ano. Tem aqui uma composição, não diria ligeira, mas bastante diferente. Uma equipa mais orientada para corridas por etapas, grandes voltas,
ao contrário desta HTC que falávamos, que era uma equipa mais talhada para vitórias em etapa e clássicas. Destacar, obviamente, o facto de, nestas 80 vitórias conquistadas pela UAE em 2024, não terem a contribuição de um sprinter de topo. Notemos aqui que Molano é, na teoria, o sprinter da equipa e tem uma única vitória em 2024, conquistada recentemente na Cro Race. E no meu ponto de vista, tudo isto engrandece ainda mais este feito, caso venha a concretizar-se ou não. Porque são 15 vitórias entre Giro, Tour e Vuelta, mais Strade Bianca, Liège-Bastogne-Liège, Campeonato do Mundo e muito possivelmente vem ainda a Lombardia. Claro que podemos depois discutir aqui a polarização destas vitórias mais importantes numa super unidade que é o Tadej Pogačar, mas no que respeita a números e colocando de parte aqui também o estatuto da corrida onde foram conquistadas estas vitórias, penso que existe até uma distribuição bastante interessante destas vitórias, com os tais 20 ciclistas diferentes dentro da equipa a terem vencido corridas ao longo da época. Depois, olhando para o futuro, e claro que isto, não sei se isto é muito passível de ser repetido, mas teoricamente Pogačar não andará a carreira toda feito maluquinho a vencer 6 etapas por grande volta, não é? E que participe. E eu acho que isto contribui muito para estes números surreais, mas repara que se Pogačar não estiver em 2 grandes voltas por época, muito provavelmente vai estar em mais clássicas e voltas de uma semana, e naturalmente no meu entender vai continuar a contribuir nesta ordem de grandeza para o bolo de vitórias da equipa. Vão perder Mark Hirschi, que é um ciclista que, como vimos e como disseste há pouco, com 9 vitórias, contribui sempre com um número importante, mas também já acrescentaram Jonathan Narvaez, Florian Vermeersch, Rune Rigots, também uma recente adição à equipa para a próxima época, que juntos, para além de darem outra força à equipa em várias vertentes de corrida, têm potencial para dar tantas ou mais vitórias que Hirschi numa época. Agora imaginemos se tivéssemos aqui um sprinter topo na equipa. Claro que a construção da equipa também para as grandes voltas não permite muita flexibilidade para integrar um grande sprinter, muito menos num tour, por exemplo. E claro que isto tem impacto na hora dos melhores sprinters escolherem a sua equipa, e é natural que nenhum dos melhores veja com bons olhos um ingresso na UAE. E eu acho que é aí também que entra Molano, que muito embora esteja aqui numa segunda ou terceira linha no que respeita aos melhores sprinters, encaixa perfeitamente nesse modelo que a equipa tem, pois o seu estatuto não lhe permite exigir que esteja numa grande volta, não obstante até ter estado aqui no Giro deste ano e nas voltas de 23 e 22. Eles no Giro costumam sempre dar uma oportunidade aos sprinters. Mas dizer-te ainda que, pronto, está ali para o Pogačar, 24 vitórias, é responsável por quase 30% das vitórias da equipa, o que é muito, mas se calhar numa primeira ideia, quem olha para estes números até pensa que a sua responsabilidade neste bolo até seja maior, mas vejamos, são as mesmas que a Red Bull Bora tem em toda a época, o que é curioso. Mark Hirschi com 9 e Brandon McNulty com outras 9 são também aqui os segundos maiores responsáveis por este bolo. Faltam agora estas 10. Vamos ver o que é que isto vai dar. Confesso que gostava muito que igualassem o feito dessa histórica Columbia HTC, mas também tenho consciência que não vai ser fácil. Acredito que a Lombardia esteja, não diria no bolso, mas é aqui o grande foco neste momento para o que falta. Hirschi também está aqui numa grande forma para o Grande Piemonte, e depois vamos ver o que é que Del Toro e principalmente Molano e principalmente Del Toro conseguiram fazer lá no Green Tour Guangxi na China, com 6 etapas em que aparentemente só uma tem aqui um traçado mais plano, que será talvez aqui para o Caden Groves, mas as outras têm alguma dificuldade, e quem sabe se Del Toro não vai fazer aqui o jeito à equipa para chegar ao recorde. Bem, ainda há o Crono das Nações, onde o Stefan Kung é muito favorito, mas nunca sabe, o Jay Vine pode estar inspirado nesse dia. Ele, claramente será entre ele, o Stefan Kung, e talvez o Alec Sigart, mas sendo 45 km totalmente planos, a coisa pende mais para o lado do Kung, ou até mesmo do Sigart, do que para o lado do Jay Vine. Mas a equipa está tão inspirada, não é?
que, tudo pode, sim, tudo pode acontecer. E é interessante como também nós sabemos que depois onde há dinheiro tudo se consegue, não é? E a Emirates tem um orçamento provavelmente deve ser o maior do World Tour, digo eu. E nós comentávamos muito isto quando era lá atrás a Sky e a Ineos, onde há dinheiro tudo acaba tudo por se conseguir, e a Emirates consegue ter esta concentração de talentos que depois resulta nisto, porque nós estamos a falar aqui falamos aqui do Pogacar, claro, do Hirschi, o próprio McNulty, que obteve muitas vitórias, mas depois tens aqui, já falamos do Del Toro, que um dos maiores, um dos jovens mais promissores, o Jan Christensen, o Kristen, que este ano já começou a aparecer, e acho que vai aparecer ainda mais para o próximo ano a vencer coisas. O Pablo Torres também já assinaram com eles para os próximos anos, e depois tem o Arrieta também é um bom valor para o futuro. Sim. E depois tem este bloco super sólido que era o que nós lhes punhamos, digamos, como o ponto fraco há uns anos, mas cada vez mais vem reforçando aqui os corredores de apoio. Não só a Adam Yates, a João Almeida, a Juan Ayuso, com esta equipa cada vez mais forte. E eu já acho que já falamos sobre isso há algures, mas continuo a achar que a contratação da Adam Yates no ano passado foi um ponto fundamental no equilíbrio desta equipa, porque foi um nome que era um ciclista de topo, que junta-se aqui com uma clara função e uma missão de ajudar para o Pogacar. Não se rejeitou a essas funções, pelo contrário, ganhou enquanto ciclista, acho que evoluiu desde que chegou à UAE, e acabou por mostrar a todos os outros, quer dizer, a todos os outros, menos um, que é possível ter protagonismo, mesmo sendo um gregário de Pogacar. E um ciclista com a qualidade do Adam Yates a fazer algo como isto, que até agora parece que inspirou o seu irmão também para ajudar. Pois ia dizer isso, curiosamente o irmão vai para o outro lado da força. Copiar a estratégia, mas de facto acho que é um momento fundamental. Obviamente que depois há aqui uma série de ciclistas que vieram aqui acrescentar muito valor, e já antes do Adam Yates, ou seja, estamos a falar ali desde 2021, eventualmente 2022, mas acho que a contratação do Adam Yates é na MUSH e foi claramente aqui um ponto de viragem, não só para a solidez do Pogacar e para o seu sucesso, mas também para o próprio paradigma da equipa, que me parece que mudou, e que a equipa se tornou mais sólida, mais unida, como dizias, que estão todos focados numa clara missão, que é tornar a equipa a melhor do mundo, e acho que, pelo menos este ano, não há grandes dúvidas sobre isso. Sim, depois se no ano passado nós comentávamos muito, não é? O facto deles terem ganho o ranking World Tour, mas bem, está bem vincado na caminhoneta deles, não é? Sim. Havia outra equipa que tinha ganho tudo o que ganhou. Este ano foram eles que ganharam tudo e mais alguma coisa, apesar de tendo sido a maioria por intermédio de Pogacar, também ganhar muitas outras coisas com outros corredores. Claro que as vitórias de Pogacar subsaem sempre neste conjunto da Emirates, que para o ano tem, não é? Como já vimos acontecer à Visma este ano, a difícil missão de manter esta hegemonia, que nunca é tarefa fácil. Mas então, só para rematar este assunto, tu apostas que eles vão conseguir ou não vão conseguir chegar aos 85? Com muita pena minha, aposto que não. Vão ficar ali nas 83, talvez. 82, 83. Então, acho que 82 e 83 é mais provável. Pelo menos 81 eles devem fazer. 81 e talvez o Gran Piemonte também dê, e eventualmente ali uma no Guangxi. Pronto, é a minha aposta. É com pena, gostava que chegassem a esse número. Eu acho que eles vão ficar por 81 ou 82.
veremos, se bem que lá está. Às vezes quando as equipas estão nesta para concretizar assim alguma coisa, algum tipo de recorde, dão sempre assim uma forcinha extra. Quem sabe se nós estamos a ver aqui E o a Machinho Start. gosta destas coisas também, não é? Exato, exato. Eles gostam deste tipo de recordes que às vezes pouca gente liga, mas pronto, gostam deste tipo de recordes para encherem Bué. o, o palmarés. Outra corrida em destaque deste fim de semana foi o Paris Tours, que para quem não viu, eu recomendo que tente ver, porque foi uma corrida bem engraçada. E quando muitas vezes se discute, não é? Se deveria haver uma inversão do calendário de clássicas, muita gente comenta por causa daquele, até porque fez agora aniversário recentemente, aquele Paris-Roubaix do Colbrelli, ganho na lama. Acho que quem viu o Paris Tours no domingo deu um bocadinho vibes disso, porque para começar era uma corrida com uma start list muito boa, porque tínhamos à partida Laporte, que acabou por vencer, Pedersen, Philipsen, Arnaud Lee, Arnaud Lee, alguns dos Demar melhores também. corredores de clássicas da atualidade, sem dúvida. António Morgado também, que esteve em evidência, chegou a estar a um ataque, mas depois sofreu um furo. Basicamente só faltou Van der Poel e Wout van Aert para termos aqui a, A nata dos a classicómanos. nata, a nata dos classicómanos. E foi uma corrida que, para começar, estamos a falar de uma corrida que às vezes nos esquecemos que é histórica e está na sua edição 118 e que teve aqui há uns anos a inclusão destes, eles chamam-lhe os caminhos das vinhas, que é uns sterratos aqui na aproximação a Tours, que tornou deu aqui outro colorida a corrida. Antigamente era uma clássica de sprinters, acabou por ganhar aqui uma entidade um bocadinho mais Literalmente. própria. Colorida literalmente, pelo menos no que é o impacto nos equipamentos deles, não é? Com Sim, aquela não é? lama. Exato. Acabou por dar aqui uma dinâmica nova à corrida. A corrida do passado domingo ficou marcada aqui por um movimento de Mads Pedersen a sensivelmente 50 km do fim, onde se chegou à frente, chegou a rodar com Eduardo Affini, que estava na fuga original, na frente, e depois chegaram Laporte e Vasek, curiosamente colegas de outros dois que estavam na frente, para disputarem entre si, chegaram isolados, disputaram entre si o sprint, com a vitória para Laporte, que era o maior favorito entre os dois, até numa época que, diga-se, foi um pouquinho apagada do próprio Laporte. Foi ao giro ali de última hora, a coisa não correu bem. No Tour também andou longe, fez parte também das baixas da Visma no período das clássicas. Esta vitória que foi a sua única, já depois de se ter despedido da camisola de campeão europeu. Essa sim é que deu azar, deu muito azar ao Christophe Laporte, e tem aqui a sua única vitória da temporada. Mas acho que mais que falar da corrida, Eduardo, fala-se tanto, não é, dessa possibilidade de ter digamos, um segundo, de se Período clássico. repensar o calendário, ter um segundo período de clássicas. Eu acho que esta pode ser a grande clássica para estes corredores deste perfil mais de clássicas de pavé, e também corredores mais rápidos, como tínhamos o Phillips, o Lee, o Demar, como referiste. Os corredores que disputam normalmente as clássicas de paralelo podem ter aqui um bom objetivo, e aliás e até se calhar em anos que
parece que nos próximos anos os campeonatos do mundo não serão sprinter friendly. Está aqui um objetivo interessante. Claro que o Paris Tours tem esta coisa de não ser World Tour. Teria tudo para ser, acho que poderia ser, também não sei, até porque eles não teriam assim muita dificuldade, digamos, do ponto de vista político, porque são uma prova organizada pela ASO, teriam esta entrada fácil. Acho que esta sim é que poderia ser a clássica do fim do ano, a clássica que no futebol há o golo que o Pelé não fez, esta é a clássica que o Merckx não ganhou, porque ele diz que ganhou todas menos esta. Agora essa até piada. Eu acho que em primeiro falar da corrida, e já vou passar à questão que tu fizeste, dizer que foi uma excelente corrida. Para a final da época foi uma corrida fantástica. Não tive a oportunidade de a ver em direto, mas tive já a possibilidade de ir procurar e ver os melhores momentos, o resumo alargado, e de facto foi uma grande corrida, com uma start list muito interessante. Com esse movimento do Pedersen que abriu a corrida, e depois também um movimento muito inteligente do Laporte e do Vacek, que foram ter com os colegas de equipa à frente. Dizer também que a primeira vez que vi a imagem de uma notícia sobre o Paris Tour, não consegui reconhecer o Laporte. Os ciclistas de frente eram todos rigorosamente iguais, e eu não percebi que era o Laporte que tinha vencido. Vi o equipamento da Visma, mas não percebi que era o Laporte. Estavam completamente tapados de lama. Foi uma corrida também, obviamente aqui com condições atmosféricas bastante adversas, mas acho que acabou por acrescentar alguma espetacularidade à corrida. Foi uma excelente corrida. Também aconselho, como tu, quem não pôde ver, para pelo menos ver os highlights. Foi algo muito engraçado. Quanto a essa questão do calendário, eu tenho uma opinião muito própria sobre isto. Eu acho que devia haver claramente umas clássicas de primavera e outras de outono, encurtar o período de clássicas da primavera, ficar ali só pela parte do norte de França e das Ardenas, e depois no final do ano, ali no final de setembro, antecipar um bocadinho os campeonatos do mundo, e a partir do final de setembro até a terceira semana de outubro, que é normalmente quando acaba a época, colocar as clássicas italianas, ok? Sanremo, Strade Bianche, Lombardia, depois estas de preparação como a Piemonte, Trevale Varesini, a Gira dell'Emilia. Para mim fazia todo sentido enquadrar aqui geograficamente este tipo de clássicas. Obviamente que a Paris Tour, por essa ordem de ideias, recuava para ali, para março, abril, e claramente criava-se, até aqui em termos de imagem de marca, um período de clássicas francesas e Norte da Europa, com Bélgica e Países Baixos, etc. E depois uma mais no sul da Europa, com a Itália, aqui a marcar as suas clássicas, e fazia-se aqui claramente uma distinção. E depois tínhamos também aqui a questão de que nós temos 4 monumentos, eventualmente aqui um quinto quase monumento, que é a Strade Bianche, no início do ano, e depois no final só temos um grande monumento, que é a Lombardia. Fazia todo sentido dividir aqui um bocadinho, porque repara que nós chegamos pós campeonatos do mundo à Lombardia, mas a Lombardia parece que já não tem aquele interesse, já não tem aquele sabor a monumento, porque já estamos algo desligados, e fazia todo sentido incluir aqui uma Milan-Sanremo, uma Milan-Torino, para enquadrar, obviamente que a Milan-Sanremo sendo um monumento para se juntar à Lombardia, mas depois esse conjunto todo de clássicas para embelezar aqui um bocadinho o quadro das clássicas italianas. E para mim fazia todo sentido essa separação, ou seja, clássicas da primavera, grandes voltas, clássicas do outono. São ideias, obviamente, não está certo nem está errado, mas acho que o facto de termos 2 monumentos no final podia criar mais interesse no final da época. E nós falamos, acho que somos suspeitos um bocadinho para falar disto, não é? Porque vamos perdendo também um bocadinho aqui o foco, porque o final da época começa-se a falar de transferências, começa-se a falar da nova época, quem é que vai, quem é que fica, quem é que muda, e vai-se perdendo um bocadinho o foco. E nós chegamos aqui depois das vitórias do Pogačar e olhamos para a Lombardia de uma forma um bocadinho, não digo a menosprezar, mas já dá uma forma a relativizar. Por isso acho que podia haver aqui uma estratégia para
a engrandecer estas provas de final da época. Olha, para terminarmos, até porque foi uma semana com pouca atividade, não é? Deixa-me só dar aqui as notícias das outras corridas que existiram. Está a decorrer o CIMAC Ladies Tour. Neste momento começou hoje, terça-feira, com a vitória da Zoe Baxter no prólogo inicial. É uma corrida de 6 etapas que se disputa na Holanda. É quase que estava a faltar o termo daquela aquela corrida que muda sempre de nome. Já foi a NEC Tour, já foi a Big Bang Tour. A Renault Tour. É quase isso para o lado feminino, e disputou-se também aqui durante a semana que... Deixa-me só acrescentar uma coisa, não saias do feminino, desculpa estar incomodado. Há aqui também já há várias reações à inclusão da Milan-Sanremo na vertente feminina, com as ciclistas a mostrarem-se na última semana bastante contentes com esta adição, principalmente a Kasia Neviadoma, que se mostrou muito agradecida pelo facto de estar a engrandecer o calendário, e é algo que também me deixa a mim, que gosto da Milan-Sanremo, apesar dos seus 203 mil quilómetros em plano, sem interesse nenhum, mas é uma clássica que eu gosto bastante, e transportar isto para a vertente feminina acho que é fantástico. Até porque, quer queiramos, quer não, apesar de, claro, do lado feminino as corridas, também há corridas próprias com o seu estatuto, e há uma em Itália, que é o Troféu Alfredo Binda, que, se não me engano, é a mais antiga corrida de ciclismo feminino. Mas transportar estas marcas que as pessoas já conhecem tão bem para o ciclismo feminino também ajuda ao crescimento da modalidade, como nós vimos com o Paris-Roubaix e com o Tour de France feminino, que ajudou a que a coisa também fosse crescendo. E é bom também ver essa... agora com o anúncio também da Milan-Sanremo feminina. Deixa então dizer o que houve esta semana e quem venceu. Já falaste aí, quando falamos dos recordes todos da Emirates, a vitória do McNulty nessa volta à Croácia, agora a Crow Race. Disputou-se também o Tour de Langkawi, que há uns anos foi muito importante por causa da questão dos pontos, e que teve a vitória de Max Poole, que depois de na Vuelta ter andado sempre tão perto, conseguiu finalmente vencer. Ele venceu a etapa rainha com chegada a Cameron Highlands, e depois conseguiu aguentar-se para vencer a classificação geral, o corredor da DSM. E tivemos também o Giro della Emilia feminino, com a vitória para a Elisa Longo Borghini, que anunciou a sua transferência este ano para a Team ADQ, a Team UAE ADQ. E tivemos ainda durante esta semana a Coppa Bernocchi, outra dessas semiclássicas italianas, que teve a vitória do Stan Van Tricht, corredor da DQuinic. E tivemos também os campeonatos do mundo de gravel, que levaram também muitas estrelas do ciclismo de estrada a passarem por lá, com a vitória de Marianne Vos do lado feminino, ao bater Lotte Kopecky, e vitória do lado masculino para Mathieu Van Der Poel, num pódio que foi inteiramente para a Alpecin, com Vermette e Quentin Hermans a completarem o pódio. E uma prova que esta do lado masculino que deu alguma polémica, não é, Eduardo? Porque para explicar mais ou menos como é que isto se designa bem, que isto se corre atualmente, estes campeonatos do mundo de gravel. Para começar, os puristas do gravel são um bocadinho contra isto, porque o gravel tem meio que uma vertente de autossuficiência, e estava mais ligado a provas de muito mais horas, algumas até... Depois isto meio que se separou entre o gravel e as provas de ultra distance, que são aquelas provas onde o pessoal vai com a casa às costas, leva a tenda e tudo, e
demora para aí 6 dias a completar, e por acaso esta semana está-se a correr em Portugal uma que se chama The Goats, penso que é a sua primeira edição, que é uma prova exatamente dessas de ultra distance, em que o pessoal tem que vai fazer não sei quantos dias para completar essa distância. Mas voltando, pronto, e os puristas do gravel são um bocadinho contra estas provas mais de um só dia e estas distâncias mais curtas. Mas continuando, isto faz-se por ou seja, isto não é um ranking em que depois a seleção convoque. Isto o pessoal vai se qualificando em outras provas e não há propriamente uma convocatória, e depois nós vimos muitas imagens até que eram as próprias equipas que iam dando assistência aos corredores e tudo mais, e o Jasper Stuyven queixou-se, Jasper Stuyven que foi quarto, que os seus colegas belgas estavam a correr pela equipa Alpecin e não pela seleção belga, e ficou assim um bocado essa coisa. Nós até lembro, por exemplo, acho que foi o Tirso Banuto, teve um furo e quem o estava a ajudar até a trocar a roda foi o mecânico da Visma, não era um mecânico, ou seja, isto era meio que uma corrida por equipas, mas eles levavam as camisolas das seleções, e não é uma coisa que está assim meio embrionária, até porque depois juntam-se aqui diversos corredores de diversas disciplinas. Portugal teve um representante que foi o Francisco Moreira, antigo corredor de estrada, e que também esteve na prova. O Tiago Ferreira, o antigo campeão do mundo de maratonas, também era para estar presente, mas na semana passada numa corrida em Espanha acabou por se lesionar e não esteve presente. Mas pronto, o gravel está muito na moda, só que esta vertente competitiva ainda gera aqui alguma confusão. Eduardo, fica esta queixa dos senhores belgas para pronto, quem paga são as equipas, não é? É, não, Cumprir. porque a questão é, normalmente não é estranho nós até ouvirmos rumores, não é? No ciclismo de estrada, que às vezes em campeonatos do mundo, em Jogos Olímpicos, companheiros de equipa davam uma mãozinha a companheiros de outras seleções. Mas agora isto parece ainda mais escancarado, até porque é um campeonato ainda, uma vertente que ainda está a começar e tudo mais. E para fechamos com mais notícias. Não é de conhecimento de toda a gente, que saiu esta semana a notícia de que Frederico Figueiredo e Luís Gomes foram suspensos pela autoridade antidopagem de Portugal. Os dois. O presidente da ADOP disse há umas semanas atrás que haveriam 5 corredores com irregularidades no passaporte biológico, ou seja, ainda faltariam mais 3. Veremos o que é que vai acontecer. Mas, Eduardo, não é propriamente só nisto que me quero focar. Claro que também interessa comentar, mas aqui nas consequências deste caso. A equipa do Luís Gomes, estava a passar a Oliveirense, mas que rescindiu. Kelly Simoldes, Group, Simoldes, exatamente, já rescindiu o contrato com o Luís Gomes. E depois, no caso do Frederico Figueiredo, a coisa anda muito peculiar, porque anda aqui umas trocas e baldrocas, diria assim, porque quer toda a gente sacudir a água do capote, porque logo no dia em que saiu a notícia veio o Carlos Pereira da Sabgal dizer que isto não aconteceu no tempo da Sabgal, nem com os seus nomes antigos, de FAPEL, Austrália e não sei o quê, que era
uma coisa da antiga equipa. Depois o Tavira, que foi a equipa onde o Frederico Figueiredo esteve antes, disse ultrajado e prejudicado com a suspensão de Frederico Figueiredo, e diz que é completamente alheio a qualquer violação das normas antidopagem. E a questão é, a culpa, não sei se a culpa vai morrer solteira, porque a culpa em primeira instância será sempre do ciclista. Mas a questão é, ano após ano aparecem casos, e fica com e não percebo muito bem este interesse de se tentar dizer que isto aconteceu em equipa X, em equipa Y. O próprio Frederico Figueiredo disse isso, que isto tinha sido algo que aconteceu na antiga equipa e que esta não tem absolutamente culpa nenhuma. Pois não percebi também muito bem qual a relevância de ser o próprio a vir falar disso. Fica aqui tudo isto muito, muito confuso e muito estranho. Olha, a vida é um tema complexo, como sabemos. Esta questão deste ping-pong, quem é que tem culpa, que equipa é que era a entidade patronal do ciclista nessa altura, a mim diz-me mesmo muito pouco. Para mim não é o quando, é o quê, é o que está aqui em causa. A verdade é que ciclicamente temos sido, não diria que na verdadeira acessão da palavra, mas temos sido surpreendidos com nomes de ciclistas com irregularidades no passaporte biológico e possível envolvimento em escândalos de doping. É certo que estes fatos situam num período semelhante ao que resultou no processo que envolveu a W52 Futebol Clube Porto, mas não me surpreenderia que nos próximos tempos mais nomes. Eu não sabia dessa questão de haver mais 3, mas acredito que nos próximos tempos mais nomes sejam ligados a este problema, e prova algo que todos nós sabíamos, que foi uma verdadeira fase negra do pelotão nacional. É certo que até sair a respectiva pena, os envolvidos têm direito à presunção da sua inocência, mas estamos numa fase em que qualquer suspeita mergulha novamente este desporto na desconfiança e, consequentemente, no declínio do interesse por este desporto em Portugal, que já é pouco, pelo menos naquilo que se refere ao pelotão nacional e às corridas feitas em Portugal. Isto depois é uma bola de neve. Os patrocinadores avaliam o interesse e o retorno do investimento também pelo potencial da atratividade que o desporto gera na comunidade, e obviamente estes escândalos contribuem de forma extremamente negativa para o investimento nas equipas nacionais. Há empresas que já fecharam definitivamente a porta ao ciclismo, porque as suspeitas de doping continuam a existir. Isto são factos, temos de nos cingir a eles. O ciclismo nacional, na minha opinião, tem mais uma hipótese de começar uma nova era, livre de mentira e de injustiça competitiva. Contudo, se os protagonistas não aproveitarem esta oportunidade, e quando digo protagonistas, são todos os que orbitam à volta deste desporto e não apenas ciclistas, então temo que se entre aqui num caminho de não retorno, em que a determinada altura já nem os jovens escaparão a suspeitas, ainda em fases prematuras da sua carreira. A ADOP tem feito o seu trabalho, e muito bem, os resultados têm aparecido, mas também é preciso fazer mais. A Federação Portuguesa de Ciclismo tem de ter uma palavra a dizer na prevenção e na reeducação dos protagonistas. É preciso admitir que temos... Deixa-me só dizer, tanto... e eu estou aqui a procurar na sequência dessa, e já que tocaste nisso, a Federação Portuguesa de Ciclismo está num período de eleições, e até agora nenhum dos candidatos, nem o atual presidente, que eu saiba, se pronunciaram sobre o caso. Por isso fica aqui meio... quero tentar ter a esperança de que nunca vamos ter mais do mesmo, mudarem-se as caras e os velhos vícios ficarem. Eu acho que é preciso admitir que definitivamente temos um problema neste desporto e que é urgente lutar contra ele, não só por via de um controle mais apertado, mas também na prevenção do problema, principalmente junto dos jovens. Por falar nisto também, porque
eu recuso-me também só a olhar para o lado mau. E recentemente, numa das notícias que surgiu na altura do escândalo na W52, vi referência a um estudo penso que foi efetuado no âmbito de uma tese. Não me recordo agora o nome, vou procurar, mas não me recordo agora o nome, nem estou certo que já esteja concluído, mas na altura o autor desse estudo fez algumas referências e eu fiquei com isso na ideia, e que aponta também para o risco social do desporto amador em Portugal, particularmente no ciclismo. Obviamente que sem legitimar qualquer comportamento, levanta-se aqui um bocadinho o véu sobre a questão da precariedade dos contratos com as equipas. Os recibos verdes, a falta de assistência social, e isso são todos fatores que de uma forma ou de outra acabam por premeditar de alguma forma a tentativa de encontrar métodos que potenciem a performance de forma que os ciclistas garantam o contrato para a época seguinte, coisa que não é fácil em Portugal. No meu ponto de vista, não creio que este aspecto social justifique a batota, muito honestamente. Mas é um tema que pode servir de discussão para o futuro. Vou mergulhar nessa tese, se ela já tiver saído. Se não tiver, vou esperar. Acho que nós temos de olhar para este flagelo no desporto nacional de uma forma mais abrangente também. Volto a dizer, isto não desculpa de forma alguma, não há motivo para fazer batota, para haver injustiça competitiva, mas também acho que se deve olhar para a big picture na sua componente geral e não apenas nos aspectos negativos. Nós sabemos que é errado, nós sabemos que não devem fazer, mas também há outros problemas em Portugal. E não é fácil ser ciclista no nosso país. És parte do World Tour, tens uma vida relativamente boa, se te mantiveres por lá. Se fizeres a carreira toda cá, a vida não é fácil. E volto a dizer, porque isto pode ser mal entendido, eu não estou a justificar de forma alguma este tipo de comportamentos, mas temos que começar a perceber o que é um contrato com uma equipa de ciclismo em Portugal. Sim, Eduardo, e mesmo que não seja, eu costumo sempre dizer, até porque quando conhecemos pessoas fora deste mundo e quando dizemos que gostamos de ciclismo, é sempre, camada do pato, não sei o quê. Mas eu costumo sempre dizer que a batota a batota e digamos, o querer passar a perna faz um bocadinho parte da sociedade e da natureza humana, e o doping como batota faz parte do desporto. Se calhar o ciclismo carrega um peso maior, diria eu, não sei. Até historicamente. Mas eu dou sempre o exemplo dos 100 metros, porque muita gente diz que no ciclismo o pessoal se dopa porque as provas são muito duras e não sei o quê. Eu dou sempre o exemplo dos 100 metros, que vais ver a lista dos mais rápidos sempre, e acho que 6 ou 7 dos 8 mais rápidos já foram apanhados. Há um que não foi só um que não foi apanhado, que é o mais famoso de todos. Francis Oriquel? Não. E o que é que dizer? E toda a gente consegue correr, correr 100 metros. Ou seja, quando há doping no desporto, na minha opinião, não é porque a prova é mais dura ou é menos dura, é porque é alta competição e é para ter um desempenho desportivo melhor, e não para... Eu acho que ninguém se dopa para conseguir acabar, dopam-se para chegar mais rápido. Certo, mas repara que no ponto de vista deste estudo que eu te estava a dizer... Sim, eu percebi a relação de... Aquilo que eu percebo é que não há dopagem para se ganhar uma volta a Portugal, há dopagem para se garantir um contrato. Obviamente que se tu fizeres parte de uma estrutura de uma equipa, estás a contribuir para a vitória na volta a Portugal, sob que forma for, se a equipa vencer, obviamente. Mas quando tu procuras um meio de subsistência, não sei se posso apresentá-lo desta forma, uma garantia de rendimento, eu vejo isso de uma forma ligeiramente distinta do que tu seres trapaceiro para ganhar uma camisola amarela, para ganhar uma volta a Portugal. Consigo entender aí uma diferenciação. Sim, eu percebo percebo onde é que
quero chegar, e era uma conversa que dava para ficarmos aqui o É um resto bom tema para um episódio off-season. dava para ficarmos aqui o resto da noite toda, mas não é possível. Voltamos para a semana, caro Eduardo. Vejo que estás de auriculares, espero que ninguém te esteja a passar as mensagens que foste dando ao longo deste programa. Penso que saiu tudo da tua cabeça, foi tudo original. Por isso, Mente limpa, sem obrigações. sem obrigações. Estás tranquilo? Nem qualquer subvenção recebi para estar a emitir, a preferir aqui as minhas ideias, as minhas opiniões. Estás tranquilo, como dizer? Mente limpa, consciência tranquila. Até havia aqui uma dizia o Vítor Bruno, o treinador do Futebol Clube do Porto, disse recentemente que dormia na paz da sua tranquilidade, qualquer coisa assim parecida. Ora, o outro dizia que dormia com os teus olhos fechados. Também pode ser, mas vou parafrasear aqui essa expressão do Mr. Vítor Bruno para dizer que também durmo na tranquilidade das minhas opiniões e que não recebi qualquer indicação do meu auricular. Se tivesse recebido, também era algo que me dizia respeito apenas a mim e não a mais ninguém. Por isso, é o que é. Estiveste bem. Voltamos para a semana com a tranquilidade que nos é sempre subjacente e a boa disposição. E a todos os nossos ouvintes, é sempre um gosto ter-vos desse lado.